Você já parou para pensar que as palavras podem ser vazias, mas as ações nunca mentem? Em um mundo onde muitos falam demais e fazem de menos, provar seu valor não está no que você diz, mas na forma como vive. Sua postura, suas escolhas e sua disciplina falam por você. Neste vídeo, você vai descobrir como demonstrar sua verdadeira essência sem precisar de explicações. Cada detalhe importa, pois é na sutileza dos gestos e na força do caráter que a verdadeira grandeza se revela. Então fique até o final e acompanhe cada ensinamento. Isso pode transformar a maneira como as pessoas te percebem e, mais importante, como você se enxerga. O silêncio das ações. Palavras são frágeis. Elas se dissipam no ar moldadas pelo vento do momento e muitas vezes não resistem ao peso do tempo. Mas as ações, estas são sólidas. Elas esculpem a realidade como a água que, sem pressa e sem alarde, dá forma às rochas mais rígidas. Um indivíduo não é aquilo que diz ser, mas aquilo que faz, dia após dia, sem necessidade de proclamação. A essência de um homem não se encontra nos discursos que ele constrói, mas na maneira como ele vive. A constância dos seus atos define sua verdadeira natureza, muito mais do que qualquer promessa ou intenção declarada. Afinal, é fácil falar de princípios e virtudes, mas difícil incorporá-los na conduta diária. Apenas aqueles que agem em silêncio sem buscar reconhecimento realmente moldam seu próprio destino. O valor genuíno não exige publicidade. Ele se revela na paciência de quem trabalha sem pressa, na disciplina de quem constrói sem ostentação, na firmeza de quem permanece inabalável diante dos desafios. Como um rio que não se apressa, mas nunca se detém, aquele que entende, a força do silêncio age sem necessidade de anunciar sua grandeza. Ele simplesmente a encarna. Que possamos aprender a confiar menos naquilo que dizemos sobre nós mesmos e mais naquilo que demonstramos por meio de nossos atos. Pois no fim, é a constância silenciosa das nossas ações que escreve nossa verdadeira história. A grandeza que dispensa. Testemunhas a verdadeira grandeza. Não clama por aplausos. Ela existe por si só, independente do olhar alheio, pois sua essência não está na validação externa, mas na retidão interna. O homem que compreende isso não se inquieta com a opinião dos outros, nem precisa provar sua virtude. Ele age conforme sua natureza, sabendo que a coerência consigo mesmo é a única medida que importa. O sábio não age para ser visto, mas porque assim deve agir. Ele não busca reconhecimento, pois entende que a virtude não se define pelo número de testemunhas, mas pela fidelidade a seus princípios. Enquanto muitos moldam suas atitudes para se encaixar nas expectativas alheias, o verdadeiro forte permanece, firme, guiado apenas pelo que é correto. A busca por aprovação é uma prisão sutil, que enfraquece a alma e distorce a essência do indivíduo. A liberdade reside na indiferença ao julgamento externo e na paz de saber que se vive de acordo com aquilo que se considera justo. Pois quem age para agradar aos outros torna-se escravo de suas opiniões, mas quem age por convicção mantém-se senhor de si. Aquele que compreende essa verdade caminha pelo mundo sem a necessidade de ser visto, aplaudido ou admirado. Ele não levanta bandeiras para proclamar sua virtude, nem precisa de espectadores para validar sua existência. Sua grandeza está na simplicidade de ser o que é, sem artifícios, sem máscaras, sem esperar recompensas, apenas vivendo, apenas sendo. A força do silêncio. O silêncio é uma força invisível, mas imensamente poderosa. Enquanto as palavras podem ser distorcidas, mal interpretadas ou desperdiçadas em promessas vazias, o silêncio permanece puro, impenetrável, firme como uma rocha diante da tempestade. Aquele que domina a arte do silêncio não é passivo, mas consciente. Ele compreende que o verdadeiro poder não está na pressa de responder, mas na capacidade de ouvir, observar e agir com precisão. Em meio ao caos, a serenidade de um indivíduo se torna um farol. Quando todos ao redor se deixam levar pelo pânico e pela impulsividade, aquele que mantém a calma inspira confiança.
pois demonstra que seu centro não é abalado pelas circunstâncias. O verdadeiro controle não é sobre o mundo externo, mas sobre si mesmo, e é essa estabilidade interna que separa o sábio do imprudente. O silêncio é um refúgio para quem compreende seu valor. Ele permite reflexão antes da ação, fortalece a presença antes da palavra e evita que emoções passageiras ditem o rumo da vida. Quem aprende a silenciar a própria mente adquire uma vantagem sobre aqueles que são escravos de suas reações. Não porque busca superioridade, mas porque entende que a sabedoria nasce do domínio de si. Falar menos e agir mais. Ouvir antes de julgar. Permanecer calmo quando tudo à volta grita por desespero. Esse é o caminho do forte, aquele que sabe que a verdadeira autoridade não se impõe com palavras, mas se manifesta na solidez de sua postura. Pois a serenidade é a marca dos que não precisam provar nada. Sua presença já diz tudo. A resiliência que dispensa palavras. O verdadeiro julgamento sobre quem somos não está em nossas intenções ou discursos, mas na maneira como enfrentamos as provações da vida. Palavras podem ser moldadas para impressionar, mas a essência de um homem se revela quando ele é desafiado. O mundo não ouve o que dizemos sobre nós mesmos. Ele observa como reagimos diante das dificuldades, pois é ali, na luta silenciosa contra a adversidade, que o caráter se manifesta. Aquele que se entrega às desculpas e justificativas tenta encobrir sua fraqueza com palavras, mas a força real se expressa no silêncio da resistência. Sofrer sem lamentação, cair sem perder a dignidade, seguir em frente sem esperar piedade, isso é resiliência. O estoico compreende que as dificuldades não são inimigas, mas provas que lapidam a alma e forjam a verdadeira grandeza. Diante do inevitável, há dois caminhos: rebelar-se contra a realidade e desperdiçar energia com lamentos, ou aceitá-la com firmeza, enfrentando cada obstáculo como um teste de resistência. O primeiro leva à frustração, o segundo, à evolução. A dor e a dificuldade não diminuem aquele que as suporta com honra. Pelo contrário, tornam-no maior, pois demonstram sua capacidade de enfrentar a vida sem se dobrar. A resiliência silenciosa é a marca dos que compreendem que seu valor não precisa de proclamação. Eles não buscam reconhecimento, nem desejam que o mundo os veja como fortes. Eles simplesmente são. E no fim, quando a tempestade passar, aqueles que permaneceram de pé sem precisar dizer uma palavra terão provado o que realmente importa, que seu espírito é inquebrantável. O tempo como juiz nada escapa ao julgamento do tempo. Ele silencia discursos vazios, desmonta ilusões e expõe com precisão implacável a verdadeira essência de cada indivíduo. Por mais que palavras possam enganar no presente, é no desenrolar dos dias, dos anos e das escolhas repetidas que a verdade se revela. Quem age com integridade não precisa pressa, pois sabe que sua colheita virá na estação certa. A paciência é a virtude dos que confiam em si mesmos. O tolo se apressa em buscar reconhecimento imediato, enquanto o sábio entende que a verdadeira grandeza não se constrói da noite para o dia. Como uma árvore que cresce em silêncio, suas raízes se aprofundam antes que seus galhos alcancem o céu. E quando finalmente floresce, não precisa se anunciar. Sua existência já é prova suficiente de seu valor. A coerência no tempo separa a promessa da realização, o impostor do autêntico. Muitos tentam encurtar o caminho, desejando os frutos sem o esforço da semeadura. Mas o tempo é inflexível. Ele concede apenas aquilo que foi cultivado com constância. Nenhuma máscara pode resistir à sua passagem. Nenhum engano pode se perpetuar diante de sua justiça. Que possamos, então, agir sem a ânsia de reconhecimento, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Que sejamos pacientes e consistentes, pois não é o aplauso momentâneo que define nosso valor, mas a colheita inevitável do que plantamos ao longo da vida. No fim, o tempo sempre revela quem realmente somos. A virtude no invisível. O verdadeiro caráter de um homem não se mede por suas palavras nem por suas ações quando está sob os holofotes, mas pelo que ele faz
quando ninguém está olhando. A virtude não é um espetáculo para ser exibido, mas um princípio silencioso que guia cada escolha, independente da presença de testemunhas. O justo não age corretamente porque espera reconhecimento, mas porque sua própria consciência exige isso. A bondade genuína não precisa ser anunciada. Ela acontece no anonimato, nos gestos que ninguém nota, nas renúncias que não são aplaudidas. O homem íntegro não busca aprovação, pois compreende que a recompensa da virtude está na própria retidão, não na validação externa. Ele é bom porque escolhe ser, não porque deseja ser visto como tal. Muitos moldam suas atitudes conforme as expectativas alheias, praticando a bondade apenas quando há olhos observando. Mas a verdadeira integridade não se dobra ao oportunismo. Ela permanece firme mesmo quando ninguém verá, porque não depende de plateia, mas de convicção. Quem é correto apenas sob vigilância não é virtuoso, apenas cauteloso. A grandeza do espírito está em agir bem sem precisar proclamar sua bondade. O silêncio da virtude autêntica é mais poderoso do que qualquer discurso sobre moralidade. No fim, não importa o que os outros pensam de nós, mas sim o que realmente somos. Quando o mundo não está olhando, a linguagem do autocontrole, há uma comunicação que transcende as palavras, um olhar seguro, uma postura firme, uma presença serena diante do caos. Esses são sinais inconfundíveis de alguém que domina a si mesmo. Enquanto muitos tentam provar sua força com discursos inflamados, o verdadeiro forte se faz entender sem precisar dizer uma só palavra. Sua calma é sua mensagem, sua estabilidade é seu testemunho. O autocontrole é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo, a serenidade inspira respeito. O homem que não se deixa arrastar pelas emoções descontroladas transmite uma confiança silenciosa, que dispensa explicações. Quando a incerteza se instala, ele não se agita, pois sabe que não pode controlar o mundo, apenas a si mesmo. E nisso reside sua força. A maioria se abala facilmente com o inesperado, buscando justificativas ou se entregando ao pânico. Mas aquele que compreende o valor da disciplina emocional permanece imóvel como uma montanha, enquanto os ventos das circunstâncias sopram ao seu redor. Ele não é indiferente, mas inabalável. Sua estabilidade não vem da ausência de desafios, mas da profunda convicção de que pode enfrentá-los sem perder a si mesmo. A firmeza de espírito não precisa ser anunciada. Ela é sentida. O mundo observa e respeita aqueles que não reagem impulsivamente, mas que agem com consciência e domínio próprio. Pois no fim, não é aquele que grita mais alto que impõe respeito, mas aquele cuja presença transmite a certeza de que nada pode quebrá-lo. O respeito que se conquista. O respeito não pode ser exigido, comprado ou forçado. Ele é conquistado. E não por palavras ou imposições, mas pela conduta diária, pelo exemplo silencioso de quem vive com integridade. O homem que compreende essa verdade não desperdiça energia tentando provar seu valor aos outros. Ele simplesmente age conforme seus princípios, deixando que suas ações falem por si. Aqueles que buscam desesperadamente reconhecimento acabam revelando sua insegurança. O verdadeiro respeito não nasce da reivindicação, mas da inspiração. Ninguém admira quem apenas exige ser respeitado, mas sim quem personifica, com naturalidade, aquilo que todos gostariam de ser. O sábio não se preocupa em ser visto como grande. Ele apenas vive de maneira grandiosa, e os outros percebem isso por conta própria. A força de um exemplo silencioso é muito maior do que qualquer tentativa de autoafirmação. Um líder verdadeiro não precisa levantar a voz para ser seguido, pois sua presença já transmite autoridade. Da mesma forma, o homem íntegro não precisa convencer ninguém de sua honestidade, pois sua própria vida será a prova mais irrefutável de quem ele é. O respeito genuíno não vem de títulos, status ou exigências, mas da coerência entre palavras e ações. Quem age com dignidade atrai naturalmente a admiração dos que o cercam, não porque deseja ser reconhecido, mas porque sua essência faz com que seja impossível ignorá-lo. A liberdade de ser. A verdadeira força
não está na imposição da vontade sobre os outros, mas na independência da opinião alheia. O homem que compreende seu próprio valor não se curva ao desejo de aprovação, pois sabe que sua essência não depende do olhar externo. Ele age com retidão não para ser reconhecido, mas porque essa é sua natureza. Sua paz vem de dentro e não do aplauso passageiro. A busca por validação é uma corrente invisível que prende a alma. Quem precisa constantemente da aceitação dos outros se torna escravo das expectativas alheias, ajustando suas ações conforme o julgamento externo. Mas aquele que se basta é livre. Ele não age para ser admirado, nem se preocupa em justificar suas escolhas. Sua consciência é seu, único juiz, e nela encontra tudo o que precisa. O desapego à aprovação não significa arrogância, mas solidez. Significa saber que o valor de um homem não oscila conforme os elogios ou críticas que recebe. O sábio entende que a opinião do mundo muda com o tempo, mas aquilo que ele constrói dentro de si é imutável. Ele não precisa provar nada, pois sua existência já é sua prova. Ser livre é caminhar sem medo de desagradar, sem necessidade de ser visto, sem urgência de reconhecimento. É agir de acordo com os próprios princípios, sabendo que a verdade não depende de consenso. E no fim, são aqueles que não buscam aprovação que mais inspiram, pois sua força reside na serenidade de simplesmente ser. A caminhada silenciosa. O homem verdadeiramente forte não se perde em lamentos nem se embriaga com elogios. Ele entende que tanto a dor quanto a glória são passageiras, e por isso segue seu caminho com firmeza, sem se apegar a nenhuma delas. Sua força não está no que diz, mas na serenidade com que enfrenta cada dia, sem a necessidade de justificar-se ou provar algo a alguém. O estoico sabe que a aprovação externa é um reflexo instável, sujeito às marés do tempo e ao capricho dos outros. Por isso sua bússola é interna, sua própria consciência. É nela que repousa sua paz, pois sabe que, ao agir com retidão, nada mais precisa ser dito. Ele não se deixa levar pelo orgulho diante do sucesso, nem pelo desespero diante da adversidade. Ambos são ilusões que não definem seu valor. Aquele que busca constantemente validação se torna refém do olhar alheio. Mas quem compreende que a única testemunha que realmente importa é a própria consciência, encontra liberdade. Ele não mendiga reconhecimento, pois sua vida é sua prova. Ele não se abate com a crítica, pois sua segurança vem do que construiu dentro de si. Seguir o próprio caminho sem esperar aplausos nem temer julgamentos é um ato de grandeza. O estoico não precisa ser compreendido, apenas precisa ser fiel a si mesmo. E no fim, essa coerência silenciosa é o que o torna inquebrantável. O legado do silêncio. O verdadeiro impacto de um homem não está nas palavras que profere, mas na marca que deixa no mundo. Promessas podem ser feitas com facilidade, mas apenas as ações sustentam um legado. O estoico compreende que não é, pelo que diz que será lembrado, mas pelo que constrói, pelo que transforma, pelo que inspira sem precisar anunciar. A grandeza não se proclama, se demonstra. Não há necessidade de discursos sobre honra quando a própria vida é um testemunho de retidão. O exemplo silencioso de quem vive com dignidade fala mais alto do que qualquer exaltação de virtude, pois as palavras podem ser esquecidas, mas os atos permanecem, refletidos naqueles que foram tocados por eles. O tolo preocupa-se em ser admirado no presente. O sábio dedica-se a construir algo que resista ao tempo. Ele não busca aplausos imediatos, mas cultiva valores que, mesmo após sua partida, continuarão a florescer. Seu impacto não está no reconhecimento momentâneo, mas na transformação silenciosa que causa ao seu redor. O legado verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele cresce invisível nas vidas que foram influenciadas, nas mentes que foram despertas, nos corações que foram tocados. E no fim, quando o tempo apagar todas as vozes, apenas aqueles que viveram com honra permanecerão na memória do mundo. A sabedoria que dispensa reconhecimento. A verdadeira humildade não exige testemunhas. Ela não se veste de falsa modéstia, nem busca ser percebida. O homem sábio não se preocupa em ser chamado de sábio, pois sabe que o valor da jornada não
está na aclamação, mas no aprendizado silencioso que cada passo lhe proporciona. Ele entende que a virtude não se proclama, se vive. Aqueles que alardeiam sua própria humildade traem a essência daquilo que dizem possuir. A necessidade de reconhecimento é um peso que o sábio não carrega. Ele não busca provar nada, pois compreende que o crescimento é um processo contínuo. E a maior lição que aprendeu é que ainda há muito a aprender. A grandeza não está em exaltar conquistas ou exibir conhecimento, mas em seguir o caminho com discrição, absorvendo cada experiência, sem a ânsia de ser visto. O verdadeiro mestre é aquele que, mesmo diante da vastidão do que já compreende, mantém a mente aberta, pois sabe que o universo sempre terá algo novo a lhe ensinar. Assim, o sábio caminha sem pressa e sem ostentação. Seu silêncio fala. Mais do que discursos, sua conduta ensina mais do que palavras. E, ao fim, sua própria vida se torna a prova de que a virtude não precisa de aplausos, apenas de coerência. A grandeza que dispensa reconhecimento. A verdadeira grandeza não precisa de palco. Ela se revela na ação silenciosa, na paciência de quem constrói sem pressa, na firmeza de quem persiste mesmo quando ninguém está olhando. O tolo busca reconhecimento imediato, como se a validação dos outros fosse a medida de seu valor. O sábio, no entanto, compreende que a solidez de uma obra não está na atenção que recebe, mas na força de seus alicerces. O mundo valoriza o brilho momentâneo, mas é a constância que realmente define um legado. Quem trabalha em silêncio, sem alarde, sem a ânsia de provar algo, cria algo que resiste ao tempo. O barulho pode impressionar por um instante, mas a verdadeira marca de um indivíduo é percebida por aqueles que sabem enxergar além das aparências, que reconhecem o valor naquilo que não precisa ser exibido. A resiliência de continuar, mesmo sem aplausos, é a essência dos que realmente constroem algo duradouro. A árvore mais forte da floresta não se preocupa em ser notada, apenas cresce, aprofundando suas raízes e estendendo seus galhos. Assim também é o homem que compreende que sua jornada é maior do que qualquer reconhecimento momentâneo. Não há necessidade de pressa, nem de proclamação. O tempo sempre distingue o que é autêntico do que é apenas aparência. E aqueles que constroem com paciência e integridade serão lembrados não pelas palavras que disseram, mas pelo impacto silencioso de suas ações, a coragem que não precisa de palavras. A bravura verdadeira não precisa ser anunciada. Enquanto muitos falam sobre coragem, poucos a demonstram quando o momento exige. O estoico sabe que não é no discurso, mas na ação que a convicção se prova. Um ato silencioso de coragem carrega mais força do que 1000 palavras sobre heroísmo, pois ele é a materialização daquilo que muitos apenas afirmam acreditar. O medo pode ser disfarçado por discursos, mas jamais sobrevive diante da necessidade real de agir. Quando o desafio se apresenta, aqueles que realmente possuem coragem não perdem tempo justificando ou proclamando sua força, simplesmente agem, pois a convicção autêntica não se debate, se demonstra. O mundo se impressiona com grandes falas, mas é moldado pelo exemplo silencioso daqueles que ousam agir com firmeza, mesmo sem plateia. O verdadeiro guerreiro não busca reconhecimento, pois sabe que a coragem não precisa de testemunhas. Ele enfrenta o que vier, não porque deseja ser visto como forte, mas porque essa é sua natureza. No fim, a grandeza se manifesta naquilo que fazemos e não no que dizemos, pois a crença que não se traduz em ação é apenas ilusão. Aquele que se mantém firme diante da adversidade, sem necessidade de proclamações, prova sua força da única maneira que importa, vivendo-a. O valor que se vive não se declara. O verdadeiro valor de um homem não está nas palavras que usa para se descrever, mas na marca que deixa no mundo. O tempo apaga discursos, mas as ações permanecem. Aqueles que compreendem essa verdade não desperdiçam energia tentando convencer os outros de sua importância. Simplesmente vivem de acordo com seus princípios, permitindo que seus atos falem por si. O tolo gasta sua vida tentando provar, algo buscando ser reconhecido e admirado. O sábio, por outro lado,
não tem essa necessidade. Ele sabe que seu valor não está na percepção alheia, mas naquilo que constrói, na diferença que faz, na forma como conduz sua existência. O impacto de um indivíduo não é determinado pelo que ele diz sobre si mesmo, mas pelo legado que deixa. Há uma serenidade profunda naqueles que não sentem necessidade de se justificar. Eles entendem que o tempo sempre revela o que é genuíno e o que é apenas aparência. Enquanto alguns clamam por atenção, aqueles que realmente possuem valor apenas seguem seu caminho, firmes, silenciosos, conscientes de que seu testemunho está na própria vida que levam. No fim, ser é muito mais poderoso do que dizer, e aqueles que verdadeiramente vivem seus valores não precisam proclamá-los, pois o eco de suas ações continuará a ressoar muito depois que suas vozes se calarem. Muito obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe valor para você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está na tela agora. Até a próxima.